Aproveitando meu sábado de conforto, eu vou pintar um pouco e trocar uma ideia com vocês. Hoje eu tô fazendo uma pintura numerada. Eu adoro pintar. E sabe aquele momento assim que a gente tira pra criança voltar? Então é importantíssimo que a gente tenha esse momento assim de eu amo ler, eu amo pedalar, eu amo, sei lá, cantar no chuveiro. Se você gosta de alguma coisa, só faça, a vida é uma só, tá? E aproveitando isso aqui, eu lembrei que algumas semanas atrás eu dei um workshop de aquarela no Dia Internacional da Criatividade, que isso foi aqui em Jaraguá do Sul. E estiveram mais de 70 pessoas lá, e foi um workshop tão legal. E eu resolvi trazer a explicação daquele workshop aqui, porque muita gente ficou, nossa, Juma, que legal, você vai ensinar o pessoal a pintar. Não, a minha ideia nunca foi ensinar ninguém a pintar. Aquele workshop foi muito mais de falar sobre neurociência, falar sobre como o nosso inconsciente, ele conta muito mais coisas do que a gente quer que ele conte, né? Porque a gente falando assim, muitas vezes a gente não consegue se expressar de uma maneira que tá aqui dentro, que o nosso subconsciente tem guardado dentro da gente. Então eu fiz esse workshop justamente para conseguir destravar as pessoas que ali estiveram e também para me destravar, porque todo mundo tem suas próprias travas e eu achei assim uma maneira muito legal de fazer isso. E eu sinceramente eu fiquei extremamente apaixonada pelo que eu fiz. Dito isso, eu vou tagarelar aqui com vocês enquanto eu pinto um pouco. E nesse meu tagarelar, 321. Só um segundinho. 321 é o número 7, tá? Nesse meu tagarelar, eu quero contar pra vocês a lógica que a gente teve por trás daquela... Nem comecei, já me lambuzei. E aqui, enquanto eu pinto, eu quero contar pra vocês um pouco da lógica do como foi aquele workshop. Para quem não me conhece, eu sou Juma Belitsky, eu sou mentora da Liderança 4.0 e eu costumo falar muito sobre como as lideranças tratam os colaboradores e como as tecnologias elas estão extremamente conectadas justamente com a maneira com que a gente trata os colaboradores. Porque muito se fala de você colocar uma inteligência artificial no lugar de algum colaborador que você tenha, de um atendimento, de qualquer coisa assim. Só que a verdade é que ninguém mais quer realmente um atendimento de inteligência artificial. Todo mundo quer um atendimento humanizado. Porque quando der um pepino mesmo, a galera tá de saco cheio de ter que ficar respondendo 500 vezes lá para inteligência artificial. Então, você conseguir humanizar o seu processo, mesmo automatizando, mesmo colocando uma inteligência artificial em alguns processos, é extremamente importante, tá? E para a gente humanizar as coisas, a gente tem que lembrar quem a gente é. E esse workshop de inteligência artificial, ele foi muito pro lado do como a gente enxerga o dinheiro. Por quê? Nossa, Juma, aquarela, inteligência artificial, dinheiro, o que carambas que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo começa na nossa cabeça. Lembra que eu comecei comentando com vocês que a gente tem que... olha só que legal que é isso aqui. Que a gente tem que pensar no... Nossa, até perdi a linha de raciocínio aqui. Quando a gente fala de neurociência, a gente tem muito as informações... Nossa, travei total aqui. Quando a gente fala de neurociência, a gente tem muita coisa guardada dentro da nossa cabeça. E quando a gente vai colocar isso numa pintura livre, diferente do que eu tô fazendo aqui, porque o que eu tô fazendo aqui é justamente para eu não precisar pensar muito. Aqui é mais para fazer um trabalho manual enquanto eu converso com vocês. Quando a gente tem essa pintura livre, a gente escolhe cores aleatórias porque a gente acha bonito, porque a gente acha legal, e a gente faz os riscos da maneira que a gente imagina. Claro, dentro do workshop lá, a gente acaba direcionando um pouco
vocês vão desenhar o X e Y, e dentro disso a gente vai fazer uma análise, porque cada pessoa tem uma maneira diferente de desenhar uma flor, por exemplo. Tem 500 mil tipos de flores. Então, cada pessoa vai escolher uma flor diferente para desenhar, ou às vezes até pode copiar alguma coisa do coleguinha, mas vai desenhar de uma maneira diferente. Ah, por que eu falei de flores? Porque, por exemplo, esses tempos atrás eu tava com umas amigas fazendo pintura de taça. Ó, eu fiz a pintura de taça. E é justamente umas amigas da aquarela. Da aquarela não, da acrobacia. Então eu desenhei umas menininhas aqui de ponta cabeça, eu desenhei outras... aqui são posições da acrobacia que a gente costuma fazer, né? Só que no meio disso tudo, daí eu coloquei minhas florzinhas, coloquei corações. Aqui embaixo da taça eu coloquei florzinhas e cada uma fez de uma maneira diferente. Justamente porque quando a gente tem liberdade de criatividade, é o subconsciente que vai trazer pra gente as cores que a gente tem que usar ou as formas que a gente vai desenhar. Ah, mas cada um tem seu jeito, tem suas habilidades para desenhar. Isso não significa muita coisa, não. Quando a gente fala de subconsciente, é ele que vai mostrar realmente pra gente o que importa das informações que a gente precisa, indiferente se você sabe desenhar ou não. E nessa teoria ali da aquarela, porque eu escolhi aquarela, né? Normalmente as pessoas fazem esse tipo de análise com pintura de lápis e tal. Eu escolhi a aquarela porque eu considero que a água é um elemento muito delicado. Então, se você coloca água demais, a água simplesmente vai se espalhar e vai para um lugar que você nem imaginava. Ele vai misturar as cores, vai ficar uma paçoca. Só que se você coloca água de menos, ele fica muito denso, extremamente concentrado, e às vezes você até mesmo não se entende o porquê está tão concentrado. E era justamente esse ponto que eu queria trazer a aquarela para as pessoas. Aí a gente pega esse desenho e faz uma análise. Um traço forte demais, um traço marrom, um traço verde, um traço azul, um traço vermelho. E daí entra a teoria das cores. Cada cor, ela tem uma vibração para o nosso cérebro e para a nossa vida. A teoria das cores, acredito que a maioria das pessoas já escutou, que é o como que a gente percebe as cores no ambiente. E essas cores vão dizer se a gente está mais estressado, se a gente está mais leve, se a gente está mais bem-humorado, se são cores mais brilhantes, se são cores mais foscas, o como que a gente interage essas cores na mistura de elementos que tem ali. E isso é que vai trazer vida e, eu diria, até especificidade para o nosso próprio desenho. E é ali que a gente vai trabalhar muito essa análise. A cor vermelha, por exemplo, na psicologia das cores, ela é uma cor de paixão, ela é uma cor forte, ela é uma cor que traz vida. Só que ela também é uma cor que ela pode mostrar uma depressão. Se a pessoa tem uma concentração muito forte de um vermelho fora de contexto, ela também pode mostrar uma depressão. Nossa, mas o que o vermelho tem a ver com depressão? É uma cor tão viva, né? Mas pode. Essa é a teoria das cores. E quando a gente traz isso para dentro da neurociência, existe uma outra da neurociência tem uma outra teoria que é a teoria de como a gente vê o dinheiro. E o como a gente vê o dinheiro vai facilitar a maneira com que ele chega na gente ou dificultar. Então, por isso que muitas pessoas prosperam e outras simplesmente não conseguem prosperar. Muitos terapeutas chamam isso de termostato financeiro, que é o quanto você se permite alcançar esse dinheiro. Então, tem pessoas que elas conseguem rios de dinheiro, conseguem muito dinheiro de uma única vez, e na semana seguinte ela simplesmente já não tem mais nada, ou as contas foram maiores do que ela podia bancar, e ela simplesmente deixa esse dinheiro ir embora. Enquanto outras pessoas até podem ganhar um pouco menos, mas elas conseguem trabalhar bem com esse dinheiro, ter um pouco mais de estabilidade e às vezes não prosperam porque seguram dinheiro demais. Então, sim, tudo que você faz em excesso é ruim, inclusive o segurar demais o dinheiro. Porque você tem que trabalhar com dinheiro para ele poder trabalhar para você, né? Tem uma mentora que eu gosto muito, que é a Natália Arcui, que ela fala que é o filho dela,
que é o filho dela, o filho dela primogênito é os juros compostos. Por quê? Porque ela entendeu, desde muito nova, que ela precisava trabalhar com esse dinheiro para que ele rendesse para ela, para que ele tornasse a vida dela mais fácil. E isso também me ajudou muito. Porque quando a gente tem dinheiro, que a gente consegue trabalhar ele, mesmo que a gente vá ganhando aos poucos, tá? A gente não precisa querer dar saltos quânticos de uma única vez, até porque se você não se permitir esse dinheiro, quando você perceber, você já gastou tudo e mais um pouco, tá? Então você volta para um poço mais fundo do que você estava. Mas quando você vai se permitindo aos poucos, esse dinheiro ele vai te dar liberdades que até então você não percebia que você precisava. Por exemplo, a liberdade de dizer não. Não, eu não quero mais estar nesse relacionamento. Não, eu não quero mais viver nessa cidade. Não, eu não quero mais usar a roupa que eu estava usando. Então você tem liberdades que quem não tem dinheiro nunca vai conseguir fazer. Porque essas pessoas que não têm dinheiro, elas vão viver no modo sobrevivência a vida inteira. Porque elas têm que cuidar pro que elas vão comer amanhã, elas têm que cuidar ou como que ela vai dar comida pro animal dela, ou como que ela vai dar comida pro filho dela. Então, viver no modo de sobrevivência é uma escassez. E é uma escassez que é uma escolha. Porque, Juma, mas eu não tenho tempo, Juma, mas eu não sei o que fazer. Gente, hoje só não fica rico quem não quer, tá? Porque até vender brigadeiro no centro da cidade te faz alavancar um pouco mais de dinheiro para você conseguir ter um pouco mais de liberdade na sua vida de escolhas. Porque cada momento que você escolhe é um aproveitamento de como você viveu a sua vida. E ele é uma construção do que você vai ter depois. Eu, por exemplo, agora, eu tô tagarelando com vocês aqui enquanto eu tô pintando, porque eu tô com vontade de tagarelar, né? Mas a minha ideia é justamente trazer mais informações para vocês. Ok, você falou sobre dinheiro, falou sobre termostato financeiro, você falou sobre a aquarela, você falou sobre um pouco sobre neurociência. E como é que você conecta isso com a inteligência artificial? Bem, a inteligência artificial, ela entra justamente porque eu sabia que ia ter bastante gente lá naquele evento e eu não ia conseguir dar conta de fazer uma análise detalhada de cada uma das pessoas que estavam lá. Então, eu ensinei uma inteligência artificial com tudo que eu sabia de teoria relacionada à aquarela, a estudos de cores, a estudos de psicanálise, a estudos de constelação familiar, inclusive. Coloquei isso tudo dentro daquela inteligência artificial, pedi para ele se organizar, para cada vez que eu colocasse um desenho dentro dessa análise, ele iria me trazer um relatório. Esse relatório iria mostrar o que a pessoa sentia em relação a ela mesma, que estava mostrando no desenho, quais eram as questões que ela podia tratar e o que ela precisava cuidar dentro da própria felicidade em relação ao dinheiro para que o dinheiro viesse com mais facilidade. E, gente, foi um sucesso, tá? Quem tava lá no evento adorou. Então, já que muita gente lá do evento gostou, eu resolvi que eu vou liberar para vocês essa inteligência artificial. Então, para quem quiser, para quem entre em contato comigo, eu vou apresentar meu celular dizendo que tá com pouca bateria. Eu vou apresentar para vocês aqui a apresentação que eu fiz lá no dia do evento, também num outro vídeo, né? Mas eu vou fazer uma apresentação aqui, até porque eu vou ter que deixar meu celular carregando agora, eu vou ter que parar de tagarelar. Mas nesse outro vídeo eu vou mostrar para vocês a mesma apresentação que eu fiz pro pessoal lá do dia do evento, e só vai receber o link da inteligência quem me pedir aqui embaixo nesse vídeo, Juma, eu quero o link lá da inteligência. E daí sim você vai poder fazer o seu próprio desenho da sua casa mesmo, não tem problema que não seja aquarela, porque no dia do evento eu tinha dado aquarela, as tintas aquarela para o pessoal fazer os desenhos, né? Não tem problema que não seja com a tinta original,
e você pode trabalhar e fazer essa análise. Para quem fizer essa análise, eu inclusive vou dar uma sessão diagnóstico gratuita, porque a inteligência artificial ela vai te falar muita coisa, não há dúvida. Mas sempre tem pontos que a gente tem que ponderar, porque assim, existem contextos. Teve crianças que participaram disso, teve mães, teve pais, teve famílias que participaram. E para cada pessoa, a gente percebe um contexto diferente. Então, nós, seres humanos, a gente precisa ter empatia na hora de expor alguma informação para as pessoas. E não é para todo mundo que a gente pode simplesmente vomitar informações, porque senão elas vão ficar mais perdidas e não vão entender. É a mesma coisa que eu entregar para vocês um livro de cálculo. 90% de vocês não vão fazer ideia do que é aquele livro de cálculo, porque é um calhamaço desse. Quem já fez cálculo na vida já vai se embananar. Imagina quem não fez. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. Você tem que ter um background de entender o que ela está querendo dizer para daí sim você poder fazer um bom uso daquela informação. Se você só depender dela, vai ser complicado. Então, até daqui a pouco.